Bom dia, sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição do nosso Bom Dia TI. Nessa manhã nós estamos recebendo a Mariana Webel para conversar sobre Human Office, né? As pessoas no centro. Nós estamos há mais de um ano em pandemia. Ano passado, no nosso primeiro Bom Dia TI, que foi virtual, online, nós abordamos a questão do home office, né? Como poderíamos implementar essas práticas, enfim, como trabalhar melhor essa questão. Passado um ano, é importante a gente retomar esse assunto e principalmente, né, de como é que a gente está criando a questão das pessoas, né, a gestão das pessoas nesses momentos de mudança que houveram dentro desse um ano, né? Então, justamente sobre isso, sobre essas principais transformações, mudanças das formas de trabalho, sobre o home office na pandemia, as grandes transformações necessárias, o líder como gestor, sobre hard skills, soft skills, e é a abordagem que a Mariana vai fazer nessa manhã. Então, é importante justamente para auxiliar na gestão das nossas empresas. A Mariana, ela é sócia fundadora da Grow, é uma empresa que foi pioneira no Brasil no fornecimento de inovação tecnológica para a gestão de pessoas. Ela é diretora PDA Internacional do capítulo do Brasil, né, da PDA Internacional. É psicóloga, especialista em competências comportamentais e está à frente da distribuição e implementação de ferramentas que mapeiam soft skills, perfil comportamental, resiliência e liderança. Então, com uma vasta experiência, por isso que convidamos ela para compartilhar esse momento conosco sobre os seus aprendizados, seu trabalho durante esse período, né? Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Algar Telecom, a Bitcom e a Agência Moça, os patrocinadores de gestão, HDN Digital e o Sicredi, e também um apoio especial nesse evento da RH Serrana, com a qual a gente firmou uma parceria para que os associados do Trinopolo também possam usufruir alguns benefícios junto com a RH Serrana. O convênio já está no site, então se alguém quiser acessar serviços, cursos, pode ficar à vontade lá para conferir na RH Serrana. Eu passo agora a palavra para o Juremir, para sua fala de abertura, e depois a gente vai ouvir a Mariana sobre esse tema tão importante para a gente. Tem um ótimo evento, pessoal. Bom dia a todos, pessoal. Desejo saúde a todos, né, que nesse momento é uma das coisas que mais importam. Mariana, quero te agradecer do fundo do coração a tua disponibilidade em aceitar nosso convite, compartilhar teu conhecimento, que é uma pessoa que eu também conheci há pouco tempo e todos os dias me surpreende muito o trabalho que a Grow faz e na tua pessoa. Gostaria de salientar também a expectativa que a gente está, né, em te ouvir falar, porque, como o Edson falou, né, nós estamos nessa pandemia e as nossas equipes elas mudaram muito o seu comportamento. Nós experimentamos uma euforia logo no início, que todo mundo ia para casa, ia trabalhar de casa, então foi uma euforia, foi bem bacana, mas lá passados 6 meses a gente começou já a ouvir algumas reclamações, algumas queixas, metade do povo fica em casa, metade do povo vai trabalhar, o tal do trabalho híbrido, enfim, e aí isso continua. Então, mais alguns exemplos, nós temos algumas vagas abertas, né, como todas as empresas de tecnologia, ou a grande maioria delas, né, e a gente tem recebido currículos já com as premissas de ser home office, ou seja, a pessoa não quer mais ir para o escritório, ela já experimentou, e claro que tem aqueles que querem presencial. Então, essa mudança de comportamento que a gente está passando, né, nós da área de tecnologia, que nos adaptamos fácil à tecnologia, mas esse comportamento está, de alguma maneira, não digo atrapalhando, mas em transformação dentro do nosso ambiente de gestão. Então, é muito importante para nós de tecnologia ouvir uma pessoa como você, Mariana, para entender melhor essa questão de comportamento mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito agradecido pelo teu aceite, e agora fique à vontade, Mariana, a apresentação é tua. Só quero reforçar antes, desculpe, se alguém tiver perguntas que no decorrer da apresentação da Mariana quiser fazer para ela, por favor, vocês podem comentar
aqui nos comentários do Zoom mesmo, fazer pergunta aqui, ou através do Facebook, que estamos ao vivo pelo Facebook também, nos comentários do Facebook pode deixar lá também. E a gente também, lembrando que está ao vivo através da Bitcoin TV, sendo transmitido nesse momento também. Obrigado, Mariana, com você. Legal. Bom dia, então, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho mais sobre esse assunto polêmico de transformação não preditivo, né? Apesar da gente trabalhar com comportamento, né? Ser psicóloga, trabalhar com gestão de pessoas, é desafiador e é novidade para todo mundo, né? Mas, sem dúvidas, temos aí alguns pontos para contribuir. E eu vou partir a minha fala baseada num estudo que foi feito, um estudo inédito que foi feito aqui no Brasil, em parceria da Grow com a Reale Hub for Innovation, que foi um estudo qualitativo feito com alguns RHs, 18, mais precisamente 18 RHs, bastante expressivos do Brasil, onde a ideia foi realmente levantar aí todas essas mudanças aí que a gente fala do futuro, que a gente risca, né, do futuro presente do trabalho. Então, sem dúvidas, se a gente for falar em crises, né, essa crise da pandemia, do Covid, é uma crise que afetou diretamente a área de gestão de pessoas, né, porque ela impactou diretamente nas pessoas, sempre impacta, mas a gente tem crises que são financeiras, então acaba ficando mais com, né, o pessoal de finanças, e essa, sem dúvidas, é uma crise que acabou repercutindo demais na área de gestão de pessoas, né, na área de recursos humanos, consequentemente em lideranças. Outra área que acabou, obviamente, sendo bastante impactada, todos nós, né, mas pensando em relevância, sem dúvidas, foi a área de tecnologia também, né, por N razões, né, primeiro, por realmente, num primeiro momento, conseguir colocar todo mundo de alguma forma em casa, em home office, para aqueles que podiam ter essa possibilidade, e sem dúvidas a área de TI aí também foi extremamente importante, e junto com isso, todas as transformações que vêm acontecendo aí de digitalização, que acaba também impactando na área de tecnologia. Então, a área de recursos humanos e a área de tecnologia, duas áreas apoio, acabaram e acabam se transformando em áreas extremamente estratégicas dentro das empresas, né? Então, o impacto diretamente sobre essas duas áreas. As diferenças aqui são que somos muito complementares, né? Então, a área de gestão de pessoas, de alguma forma, com uma certa habilidade já para lidar com isso, obviamente com muitos aprendizados, e a área de tecnologia, sem dúvidas, aí precisando, né, como o Juremir mesmo colocou, se adaptar aí a toda uma mudança, a toda uma nova realidade, a um excesso de demanda também, a um mercado extremamente escasso agora de profissionais, né? Então, há uma mobilidade extremamente grande, né? E quando a gente fala em mobilidade, a gente fala em mobilidade não só de mudança de cidade, enfim, mas mobilidade em todos os sentidos, mobilidade de escopo de trabalho, de profissão, mobilidade física também, então, N variantes aí, e inclusive de escolhas, né, profissionais também, que sem dúvidas a nossa carreira acaba que está sendo muito nós, enquanto pessoas profissionais, a gente vem questionando muito as nossas carreiras, né? É um momento aí de repensar muita coisa, né? É um momento que acabou levando a muita reflexão. Não é por acaso que muitas mulheres acabaram optando até por engravidar nesse momento, porque começaram a refletir, a entender que daqui a pouco, bom, né, o peso que tinha a família, o peso que tinha as relações, né? Então, assim, o relacionamento humano, se existia alguma dúvida da importância da gente se relacionar e da gente estar com outros, sem dúvidas, na pandemia isso ficou muito claro, né? Por mais que a gente tenha um perfil daqui a pouco de pessoas mais reservadas, e isso é muito comum, por exemplo, na área de tecnologia, que são pessoas que acabam preferindo trabalhar um pouco mais sozinhas, né? Não tem tanta necessidade de relacionamento, mas mesmo que sejam poucos relacionamentos, a gente vê o quanto eles são importantes e que a gente não faz nada sozinho,
né? Então, na psicologia, a gente acaba falando muito que somos seres biopsicossociais, né? Então, assim, por natureza somos sociais. Então, a gente precisa, de alguma forma, se relacionar, né? Não precisa ser em grandes multidões, não precisa ser muitas pessoas, mas os relacionamentos são extremamente importantes. Bom, fazendo uma breve introdução, então, só para também me apresentar mais oficialmente, né? Apesar do Edson já ter me apresentado, o Juremir também, falando um pouquinho da Grow. Então, eu sou psicóloga de formação e atualmente me sinto mais feliz do que nunca pela minha formação, porque ela, sem dúvidas, tem sido extremamente relevante, não só em relação a questões comportamentais, mas a questão de saúde mental também, que a gente tem visto o quanto isso também é importante, quanto veio à tona aí as nossas fragilidades, que muitas vezes existe todo um preconceito em relação à saúde mental. Quando eu comecei a trabalhar no interior, e era engraçado, porque não podia se colocar... Era estranho colocar uma placa, por exemplo, divulgando a psicologia. Então, assim, os psiquiatras do interior, das cidades do interior, eles eram meio escondidos, né? Então, assim, era feio tu ir a um psiquiatra, era uma coisa de louco, né? Então, a psicologia e a psiquiatria carrega muito isso, assim. Então, eu fico feliz porque hoje a gente entende que saúde mental não é... A gente não fala de loucura, né? A gente fala de a gente aprender a lidar com as nossas ansiedades, para a gente aprender a lidar com as nossas fragilidades, né? E a gente ser preventivo. E o quanto a gente estar bem emocionalmente também é um preditor de produtividade. E isso, sem dúvidas, é algo que vem aí muito presente nas organizações, o quanto que a questão da saúde mental é importante, não por acaso, várias empresas aí vêm trazendo como benefícios, incentivo, né, programas de saúde mental e tudo mais. Então, desde que iniciei na área de recursos humanos, já há algum tempo atrás, na área comportamental, venho, então, aí há esses 18 anos trabalhando com questões comportamentais e hoje a Grow é uma empresa, então, que distribui ferramentas para mensurar soft skills, né? Então, assim, qual é o objetivo? É que a gente consiga, através da tecnologia, por isso que as nossas áreas aí são muito complementares, né? Que a gente consiga, através da tecnologia, medir algo que é tão subjetivo que são as questões comportamentais. Então, como medir resiliência? Né? Como medir competências de liderança, como medir comunicação. Então, hoje, já há alguns anos, graças a Deus, existe essa possibilidade, o que eu acho, eu fico muito feliz também, porque isso, de alguma forma, vai democratizando o comportamento. Então, a gente leva o comportamento e entendimento das pessoas para a ponta, né? Isso não é mais um conhecimento restrito a especialistas, a psicólogos, enfim, a gente consegue propagar isso para a ponta, principalmente para as lideranças. Claro que o nosso intuito é poder levar isso para todas as pessoas, quanto mais pessoas puderem ter o autoconhecimento, e aí a gente facilita isso através dessas ferramentas que mensuram, mas a gente vai ter as pessoas encontradas, as pessoas buscando oportunidades que têm a ver com o seu perfil, né? Mas a gente vai conseguindo ajudar as empresas também e as lideranças a conseguir liderar melhor, a entender que as pessoas são únicas, individuais. Então, as nossas ferramentas vêm aí para facilitar essa mensuração, né, das questões tão subjetivas. Então, quando que em algum momento nessa vida a gente pensaria que era possível de medir o que é tão subjetivo? Né? Então, a gente acaba tornando palpável o comportamento humano. Então, isso facilita bastante a gestão dentro das empresas e, como eu disse antes, a própria pessoa poder se enxergar de uma forma mais palpável, um pouco mais objetiva. Eu, quando conheci, na minha época de faculdade, isso não era algo... A gente trabalhava muito com testes psicológicos, que ainda tinham um pouco de dificuldade até de entendimento, principalmente não para nós especialistas, mas para o outro. Tinha que haver uma certa tradução do psicólogo, e quando eu conheci as ferramentas, né, que conseguiam mensurar isso de uma forma tão precisa e tão prática, para mim, mesmo tendo toda uma formação de psicologia, organizou o meu pensamento, assim, então é isso, aquilo outro,
então isso eu tenho tanto, então eu sabendo que eu tenho essa limitação, eu tenho um olhar maior para isso, sabendo que eu tenho essa fortaleza, eu vou tentar ainda potencializar ela mais ainda, e por aí vai a questão do autoconhecimento e, consequentemente, o desenvolvimento. Então, o propósito da Grow é esse, né? É poder medir e levar à ponta a questão do comportamento através das nossas ferramentas. Hoje a gente representa a PDA no Brasil, que é a Personal Development Analysis, que é uma ferramenta de perfil comportamental, e a gente trouxe da Inglaterra também mais 2 ferramentas, que é a ferramenta de resiliência e dilemas de gestão, que avalia algumas competências de liderança. E aí a gente faz todo o nosso trabalho em volta disso, levando, como eu disse, para as lideranças, a questão comportamental, sempre preparando os RHs também e as lideranças para conseguir trabalhar as questões comportamentais dentro das empresas. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar um pouquinho, então, desse estudo que foi feito do Human Office, que é, então, sobre essa importância das pessoas no centro. Então, hoje o que a gente fala é que, antes de mais nada, a gente tem que pensar nas pessoas, e o resto vem depois. Estão vendo? Tudo ok? Sim, tudo ok, Mariana. Perfeito. Então, como eu disse antes, o Human Office foi uma parceria da Reale, Hub for Innovation e da Grow. Foi uma jornada de cocriação do presente do trabalho, foi um estudo qualitativo feito em 2021 com 18 profissionais de RH, e isso depois se transformou num evento de cocriação que tinha mais de 100 pessoas, de tanto lideranças quanto pessoas de RH, onde então a gente chegou a essas 10 transformações que eu vou estar falando um pouquinho mais aqui hoje. Para vocês terem uma ideia, então, o Cristiano Cru, eu sócio e Head of Innovation da Starts presente, a Kelly Guzmão da Warren, profissionais do Grupo DAS, da Gerdau, enfim, então, empresas bastante expressivas, o Matheus Felipe, que é líder de diversidade, ganhou o Top Ser Humano, também participou da nossa pesquisa, fora todas as outras pessoas que eu mencionei que estavam no evento de cocriação. Eu vou passar um vídeo que fala um pouquinho sobre o Human Office, trazendo aí a fala de algum desses profissionais que participaram aí desse estudo qualitativo. Absolutamente o negócio inteiro, porque sem as pessoas não existe o business, não existe o trabalho, né? Qualquer coisa atrás de um produto ou de um serviço está o human, está o ser humano, está a pessoa. Olhar mais o ser que está ali realizando o trabalho e não somente o escritório, né? Aquela mesinha bonita, vamos decorar isso. Não, o ser humano que está realizando aquilo. E embelezar ele para ele realmente trazer o melhor de si. Que a gente olha para o outro não só como profissional, mas a gente olha para o outro como ser humano, né? Buscando essa questão de empatia, de solidariedade, de compaixão, entendendo que todos nós vamos ter altos e baixos. A gente entende que é possível humanizar esse espaço, né? Porque é uma fábrica ou uma linha de produção que esse espaço não é humanizado, né? Todo mundo vai ter o seu potencial 100% colocado em ação à medida que todo mundo é tratado igual, né? E esse tratado igual é também ter ações afirmativas, né? A gente não é só ter uma política universal de pessoas, e sim políticas que fazem com que a gente consiga gerar essa mesma oportunidade para todo mundo, né, sendo respeitado, ouvido, tendo suas ideias também aplicadas, né, porque é isso que vai fazer sentido. Então, o Human Office é quando todo mundo tem 100% da sua capacidade, do seu intelectual sendo bem aproveitado pela empresa e sendo recompensado também. É o design thinking, né, digamos, né, o conceito de design thinking, né, é você trazer a pessoa no centro da tomada de decisões, né, então você fazer um escritório mais humanizado, um trabalho mais humanizado, onde você olha as pessoas, né, de uma forma individual, né, e também coletiva, mas você também considera um individual, né, daquela pessoa. Então, você olhar as pessoas em todas as dimensões dela. Né? Então, como que você pode fazer, né, essas mudanças, como você pode ter a performance, como você pode ter lucro, enfim, sem perder a essência humana, né?
Então, eu acho que a humanidade é botar humano na essência. Na última linha, só o que interessa são as pessoas e são os humanos. No fundo, assim, eu ainda estou para ver um negócio que consegue ganhar dinheiro, que no final da cadeia não impacte um ser humano. Tô para ver, certo? E mais que isso, os grandes negócios desses últimos anos foram criados com isso, o cliente no centro. O cliente é um ser humano. Certo? Mais do que cliente é um rei, cliente é um ser humano. Ele tem angústias, ele tem dúvidas, ele tem... As pessoas que tiveram a capacidade de entender isso e realmente fazer da empatia. Human Office começa a colocar a pessoa antes do resultado. Então, qual é a condição que aquela pessoa tem para entregar esse resultado? Né? Qual é o espaço que ela tem para poder se desenvolver e entregar aquele resultado? Claro que não é assim virar... Agora, vai lá virar consultório sentimental, não é nada disso, é ser humano, reconhecer a pessoa. Essa humanização do trabalho, que tem tudo a ver com qualidade de vida, é esse, para mim, esse conceito, né, de Human Office. Botou qualidade de vida, né, tu acha que tá dentro, prazer no trabalho. Inclusão, de fato, acessibilidade, né, e também metas sociais. Eu acredito muito nas organizações, no poder de transformação do mundo por meio também das organizações. Mas a gente precisa ter organizações que sejam, vamos dizer assim, mais equilibradas no sentido assim de saúde, de qualidade de vida, de mais humana mesmo, né? Eu sou muito feliz de poder trazer os meus talentos e as minhas paixões para o meu dia a dia de trabalho. Eu acho que trazendo isso para a gestão de pessoas é valorizar as pessoas, sabe? E não que não se tenha isso como objetivo, mas muitas vezes no dia a gente esquece. A gente dá prioridade, eu digo a gente, porque, enfim, faço parte do RH, né? Penso pessoas e às vezes a gente fica nesse dilema, né? Tem que atender tal necessidade, mas tem as pessoas com isso. E o que eu faço? Como é que eu dou conta disso? E a questão é que não são coisas separadas, é tudo junto. Sem as pessoas estando ali, estando felizes, eu digo felizes é ter saúde, é poder ter qualidade de vida, é o trabalho não sobrecarregar, é a gente entender que as coisas têm limites, né? O teu trabalho não tem sentido. Mas principalmente ver o ser humano como um indivíduo que é único, que tem as suas necessidades e que a gente precisa apoiar para poder atrair e reter essas pessoas na organização. Como eu vejo, é um conceito de entender o ser humano e permitir que o ser humano trabalhe da maneira que é mais gratificante, mais feliz e mais produtiva para ele. Cuidar de gente, olhar gente. As necessidades das pessoas são as mesmas antes disso, depois que isso tudo passar. A gente está falando de outras coisas daqui a 5 anos, mas assim, sonho, esperança, medo, tudo isso é para sempre, né? E isso não vai mudar. Absolutamente o negócio inteiro, porque sem as pessoas não... Ops, ai, me atrapalhei aqui. Voltei. Então, assim, foi algumas falas, assim, que eu quis compartilhar com vocês, falando, assim, sobre o Human Office, o que é o Human Office, né, a importância das pessoas no centro. E aqui, então, como eu tinha mencionado antes, não é sobre o futuro, é sobre o presente, né? Então, a questão das mudanças de mindset e os questionamentos que isso vem trazendo, né, que a pandemia vem trazendo. Aqui é uma fala do Cristiano Cruel, né, dizendo que o Covid veio e deu uma pancada no mundo, que ele colocou por terra tantas verdades absolutas, dogmas que derreteram, tirando os dramas de vidas e saúde, que ele tem uma tese, que o maior bloqueador de inovação do mundo é o comportamento humano. As pessoas não gostam de mudar. A Covid deu esse tranco no comportamento humano e vai abrir a porteira da mudança. Eu acho que essa fala tem muito a ver com o que o Juremir trouxe no início ali, né? O quanto que a gente fala de várias coisas, e vocês, principalmente da área de TI, né, falam de tantos assuntos, mas o que a gente tem que falar mesmo e o que está sendo impactado é o comportamento, né? Que foi o que o Juremir trouxe ali no início. Então, o quanto que realmente é essa dificuldade de mudar, que, mal ou bem, a gente precisou e está precisando mudar.
né? A gente acabou, mas é do ser humano essa dificuldade de mudança, a questão da estabilidade. E alguns perfis comportamentais têm ainda um pouco mais de dificuldade da mudança, né? Então, assim, quando a gente fala de perfis de TI, se a gente for generalizar, sem dúvidas, são perfis que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com a mudança, né? Então, assim, e é isso que acaba dificultando aí a nossa abertura a pensar diferente, a ter um mindset diferente, a poder entender que as coisas mudaram e que a gente vai ter que se adaptar, né? Então, eu tive conversando essa semana no Bitcoin com o Márcio, e foi perguntado, assim, né, sobre as indústrias de Caxias, o quanto que são mais resistentes, são mais fechadas, né? E é uma questão de sobrevivência, né? Não é uma questão de escolha, né? Ah, eu quero me adaptar, eu não quero. É uma questão de sobrevivência. Então, as empresas e as pessoas que não se adaptam e que não mudam, se a gente for pensar em negócios, a gente consegue já ter um preditivo do que vai acontecer para quem não se adaptar, né? Porque o que acontece, né? A gente estava falando também, o Juremir trouxe sobre os currículos, que já vem com uma premissa, né? As pessoas, elas têm o direito de fazer escolhas, as pessoas podem escolher, né? Nós podemos fazer escolhas, né? E a retenção, a atração de talentos, ela vai passar muito por questões culturais das organizações, né? Então, não adianta a gente ficar brabo, a gente brigar, que a gente perde profissionais ou que a gente ganha profissionais, porque são escolhas de carreira, né? E eu posso ficar brigando, eu posso achar ruim, eu posso ficar chorando num canto, só que isso não vai resolver nada, né? Eu tenho que pensar, bom, se eu quero ter os melhores talentos comigo, o que eu preciso ter para atrair e reter esse talento? Se o trabalho remoto para essa pessoa é fundamental, será que eu consigo me adaptar para o trabalho remoto e ter essa pessoa 100% remoto? Será que a gente tem como negociar de que seja 80% remoto e 20% presencial? Então, a partir daí, começam a vir muitas possibilidades aí, né? Como a gente falou antes, de duas possibilidades, ou remoto ou presencial. Na verdade, a gente sabe que vem havendo uma discussão aí sobre a possibilidade híbrida, né? Mas, na verdade, como disse no vídeo anterior, a gente vai ter que entender as pessoas. Se a pessoa produz melhor, se ela está mais feliz, se ela se encontra mais totalmente digital, por que não? Né? Ah, mas para a empresa é fundamental que um evento da empresa por ano ela esteja presente. Ok, negocia. Né? Temos que saber também negociar e fazer concessões. Então, assim, Mariana, daí vou falar de uma opinião própria. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai, à medida que, digamos que a gente pudesse ter um marco zero, que eu acho que não vai acontecer um marco zero, mas a partir de hoje todo mundo pode voltar para o presencial. Eu acredito que a maioria das pessoas optaria para o presencial. Só que eu acredito que isso vai durar pouco, porque as pessoas vão começar a ver que 100% presencial talvez também não seja tão bom e 100% home office também não seja tão bom. E isso vai depender muito da configuração de vida de cada pessoa. Tem pessoas que moram num espaço pequeno, que tem uma família grande, é difícil trabalhar em casa, é melhor no presencial. Tem pessoas que moram sozinhas e que elas querem estar no escritório 1, 2 vezes para poder se relacionar, mas os outros dias elas preferem estar em casa, porque é mais perto lá, sei lá, da academia, é mais perto, não sei da onde, que vai facilitar a logística. Então, eu acredito que vai acontecer uma demanda reprimida de todo mundo querer voltar, e aos poucos eu ir me adaptando àquilo que se encaixa melhor ao meu dia a dia, e essa flexibilidade é algo que vai ser fundamental que as empresas tenham, né? Óbvio, sempre falando daquelas posições que isso é possível, porque se a gente for pensar numa indústria, enfim, isso, em algumas posições não tem essa escolha, mas aonde tiver essa escolha, a flexibilidade é fundamental. Por isso que, primeiro, as pessoas, né? Por isso que é o Human Office, independente de onde estiver, né? E por isso que esse é um trabalho de liderança e esse é um trabalho
da área de recursos humanos, né? De poder estar olhando para isso e podendo ponderar né, e fazer as combinações conforme as suas equipes, enfim. Então, 2020 veio toda a mudança, né, no formato de vida e no mundo do trabalho, né, e muitas reflexões por aí, como eu já mencionei antes. Então, a grande transformação é a virada de um modelo fixo de trabalho para um modelo fluido, independente de qual for ele, por isso a gente volta na questão do Human Office. E essa transição, então, trouxe uma série de outras transformações que permeiam a gestão dos negócios e uma nova forma de viver e trabalhar das pessoas. Então, algumas transformações que foram identificadas são transformações, não são novas, mas são 10 transformações que foram apontadas nesse estudo que devem ser consideradas, debatidas e reconceituadas, né? Repensar a forma delas, pensar em novas métricas, ter um novo olhar sobre isso. A área de recursos humanos, para nós, muitos desses temas já não eram novos e a gente já vinha aí não é uma batalha, mas a gente já vinha aí numa briga de transformação, né? De como que a gente ia levar essa transformação para dentro das empresas. Então, nesse aspecto, a pandemia ela acabou acelerando muito, o que de certo modo um processo que levaria aí talvez 5 anos acabou se encurtando, né? De como o Cruel falou antes, assim, o Covid veio como uma pancada. Né? Então, assim, precisou virar a chave muito mais rápido do que talvez num processo mais natural isso iria acontecer. Então, falando um pouco dessas 10 transformações, aqui é um breve resumo, eu vou passar para falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a primeira dessas transformações de estrutura física para a arquitetura do não espaço. Então, assim, as empresas fornecendo o mesmo cenário para todos os colaboradores, né? E a arquitetura como reforço de hierarquia e comportamento de comando e controle. Né? Então, assim, o próprio modelo de escritório, né? O que a gente via acontecendo em algumas empresas. Por exemplo, a Gerdau, a gente soube que fez uma transformação no escritório de São Paulo, antes da pandemia, onde as pessoas já não tinham mais mesa, chegavam e sentavam, num estilo coworking. Já era uma tentativa de mudar um pouco esse modelo de escritório, né? Mas ainda um escritório físico. E aí a gente muda para a arquitetura do não espaço. Então, a arquitetura como uma catalisadora de mudança no comportamento humano e das organizações, né? A arquitetura consciente de ambientes físicos e redes, que vai permitir novas formas de interação, e aí a reformulação do conceito de estrutura de escritório físico. Aqui na Grow, a gente fez uma mudança também, a gente tinha uma mesa bem comprida, e a gente mudou, nós tornamos 2 mesas, então ficou muito mais com uma cara de coworking. Apesar da gente ainda não ter pessoas vindo trabalhar no presencial, eventualmente uma que outra pessoa, a gente já vê, mesmo que numa empresa pequena, hoje nós temos 20 colaboradores, a gente já consegue também, de alguma forma, trazer esse novo espaço, a arquitetura não espaço, mas ainda um desafio de como que vai ser isso quando as pessoas estiverem aqui, porque a gente sabe que muitas reuniões online vão seguir, reuniões entre equipe vão seguir, e como que é a interação, né? Eu sempre acho isso desafiador, assim. Quando está todo mundo numa reunião online, é uma coisa. Quando tu tem algumas pessoas presencial e outras no online, como que isso se organiza? É um pouco mais complexo, porque as pessoas no presencial, elas acabam conversando entre elas, e quem está no online parece que fica um pouco de fora. Então, isso são novas vivências que a gente ainda vai acabar tendo, né? E, consequentemente, adaptações ainda da arquitetura do não espaço, né? Então, de novo, né, a arquitetura do não espaço, ela ultrapassa a barreira do espaço físico, acesso digital e navega pelo híbrido. E o novo significado para atuais espaços físicos, olhar para o escritório físico como espaço de colaboração, espaço que amplia a criatividade somado a espaços privados, onde colaboradores possam viver formatos digitais mesmo no presencial, que era o que eu estava colocando. Eu estarei no presencial vivendo
um momento digital, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nesse momento. Né? Eu estou num presencial, mas eu estou vivendo um momento digital. E aí, o que eu já ouvi muito sobre tendências, né? E tendências é sempre uma coisa super difícil de falar, né? Porque ainda mais hoje em dia, né? Por isso que a gente não fala de futuro, fala de presente. Mas se fala, assim, em possibilidades das pessoas trabalharem... se fala muito hoje já em squads, né? Mas se fala em squads no sentido, eu pegar daqui a pouco pessoas de áreas distintas que vão trabalhar num determinado escritório, num determinado endereço, e dessa mesma empresa, outras pessoas vão trabalhar num outro endereço. Daqui a pouco eu tenho pessoas aqui da minha empresa que são de Canoas. Elas vão para um espaço presencial em Canoas, mesmo que elas sejam de áreas, das mesmas áreas ou áreas diferentes. Então, é sempre na busca de conciliar também as necessidades individuais com, daqui a pouco, uma necessidade de ter um espaço presencial para que, enfim, por N razões, até mesmo muitas vezes por uma dificuldade de ter no seu ambiente de casa um espaço privado e tudo mais. Então, eu não quero ficar longe da minha casa, não quero mais demorar 1 hora para me deslocar, mas eu gostaria de ter um ambiente presencial. Bom, vamos começar a pensar em ter, daqui a pouco, vários escritórios. Então, ainda algumas configurações que estão por acontecer, né? À medida que a gente tiver a possibilidade de estar no presencial, acredito que a gente vai viver muito isso ainda. Aqui um pouquinho falando um pouco sobre essa questão dos diferentes espaços de trabalho, um pouco da fala aqui também desses 18 entrevistados que participaram da pesquisa. A Warren, ela tem 3 anos e meio de vida. A Warren, ela sempre foi uma empresa no modelo híbrido, porque a gente trabalha com tecnologia e investimentos. Então, a gente tinha, enfim, a nossa sede só aqui em Porto Alegre, mas a gente já tinha colaboradores trabalhando em outras cidades remotamente. Com a pandemia, a gente só generalizou algo que era pontual. Então, assim, e a gente fez uma pesquisa de clima antes e durante a pandemia, e basicamente 30% da empresa se diz mais inclinada a nunca mais voltar para o escritório. Então, 30% da empresa diz, eu gostaria de fazer home office eterno. E a gente vai dar essa oportunidade para as pessoas fazerem home office eterno. E o restante dos 70% querem fazer um modelo híbrido. Então, eu acho que isso também fez com que as pessoas olhassem para outros tipos de modelo de trabalho e abrissem as suas mentes em relação a isso e ficassem mais flexíveis. Então, muita gente mudou de opinião em relação ao home office. A Warren, ela tem 3 anos e meio de... Então, qual é o futuro desejado, né? Colaborador e times passam a escolher os espaços conforme queiram potencializar produtividade, criatividade e entrega, e o desafio é estabelecer novas estruturas físicas, híbridas e digitais que atendam a diversidade que existe dentro da organização e promovam interações e novos formatos de trabalho. Né? Então, a gente ainda não sabe, né? Também não sabemos, ainda é algo a ser construído. Eu vou acelerar um pouquinho em função do nosso tempo, tá? Outra transformação é o líder como chefe para o líder como facilitador. Então, a gente muda aí o formato de liderança de comando e controle, né, para uma colaboração multidisciplinar, o líder como referência, o líder próximo, né, o líder que ensina e que aprende, que promove a inclusão. A gente tem visto, sem querer polemizar questões políticas, mas a gente tem visto muitos políticos, inclusive, se colocando nessa posição de aprendizado. Né? Então, assim, errei. Então, hoje, tu falar publicamente que eu errei e que eu falhei numa diretriz é algo que cai bem, né? Porque é tudo novo para todo mundo mesmo. E eu acho que a gente tem que ter essa tolerância. Né? E o líder tem que se colocar assim, ele toma decisões, ele dá um direcionamento, mas ele pode errar e muitas vezes ele vai construir isso junto com a equipe. Então, é o líder mais próximo, né? É o líder junto, né? É o líder de pessoas. Né? Então, a gente vem tendo muita demanda dentro da Grow de desenvolvimento de lideranças focado nas competências comportamentais. Né? Então, hoje, mais do que nunca, mais do que eu ter um líder que conheça muito um determinado assunto, eu preciso de um líder que saiba fazer gestão com pessoas. Isso é mais fundamental. Então, trabalhar essas skills de liderança
se tornou mais prioritário do que nunca. Já era, como eu disse antes, essa já era uma luta nossa, mas isso, sem dúvidas, é algo que agora a dor, né, ensina a gemer. Então, assim, realmente precisamos trabalhar com isso. Então, a gente vê as empresas buscando aí realmente o desenvolvimento das lideranças. Então, a Covid foi um exemplo disso. O general que não foi para a trincheira não conseguiu mostrar a liderança. Isso é uma fala, de novo, do Cruel. Ali a gente trouxe uma outra fala de que não temos pessoas na liderança preparada para isso. O modelo de comando e controle dominava, mas a pandemia veio para mudar isso. Vou seguir para não me prolongar. Então, a principal mudança que precisa acontecer ainda está na liderança, né? De uma postura ativa, na flexibilidade de papéis, no re and upskilling da alta gestão e liderança, sem dúvidas, né? Se hoje eu tivesse que dizer algo para ser investido dentro das empresas, eu diria que é a questão de desenvolvimento de lideranças, porque o líder ele é um multiplicador, né? Não dá para, talvez não exista budget e tempo para desenvolver todo mundo ao mesmo tempo, mas se a gente começar pelas lideranças, sem dúvidas elas são multiplicadores, elas que falam da cultura da empresa, né? Então, a liderança mudar a forma de pensar e agir, né? Enfim, aqui o Cruel também, mais uma fala dele, eu vou passar para não me prolongar tanto. E ali o desafio, que é o desenvolvimento de lideranças para o novo momento, com um olhar atento às diferenças geracionais, o perfil comportamental e a inclusão. A terceira transformação é a produtividade enquanto tempo despendido em uma atividade para produtividade enquanto qualidade da entrega. Então, isso é algo fundamental quando a gente fala em trabalho home office. Então, eu tenho que ter novas métricas, como que eu vou medir hoje o desempenho das pessoas, né? Não é mais eu estar vendo que a pessoa está trabalhando, não é o tempo que ela trabalha, mas a qualidade, a entrega dela, né? Então, assim, não é o relógio ponto que conta mais, né? Esses dias quando a gente estava fazendo a nossa mudança aqui da empresa, nós tínhamos um relógio ponto, a gente... Vamos botar fora isso aqui. Nós tínhamos recém comprado um relógio ponto digital, nós chegamos a iniciar pelo aplicativo, daí muitas pessoas não entravam, não faziam, daí a gente acabou comprando e a gente olhou, sabe, um negócio novinho, de 1 ano e pouco atrás, vamos botar fora, ok. Mas também porque a gente precisa atender demandas trabalhistas também, né? Então, algumas perguntas, né? Como entender e praticar o novo nível de entrega, como mensurar, né, esses indicadores, como capacitar a liderança e os colaboradores para esse novo conceito de produtividade métrica, né? E as OKRs, as OKRs hoje são também têm sido muito utilizada dentro das empresas como uma forma de mensurar aí esse desempenho e resultados. O desafio, então, é desenvolver um novo conceito para produtividade, com novas métricas que valorizem a qualidade das entregas e não o tempo gasto na atividade, sem que haja sobrecarga para colaborador e equipe. A quarta transformação, então, está relacionada à saúde mental, que antes era uma preocupação basicamente de RH e hoje ela é uma bandeira de todos, né? Então, uma responsabilidade de todos, a área de pessoas é parceira na prevenção e cuidados, né? O quanto que a liderança também tem que estar qualificada e atenta para perceber, né? Como que está a sua equipe, entender que os impactos emocionais vão sim repercutir na produtividade, né? Então, esse é outro fator. Então, como eu disse, né, saúde mental é algo que sempre existiu, né? Mas não era algo que gerava tanta preocupação, né? E hoje, sem dúvidas, é algo que se fala abertamente e que bom, né? A gente tirando um pouco do preconceito disso, né? Então, o gestor como responsável, né, para perceber se a pessoa está com algum problema, se ela está apresentando algum comportamento diferente e poder fazer intervenção, sempre agindo preventivamente. E aí entra a questão de segurança psicológica como um preditivo de saúde mental dos colaboradores e, sem dúvida, a forma como as empresas se posicionaram na pandemia, né, e vem se posicionando, traz muito esse conceito de segurança psicológica, é um tema que vem sendo muito falado, muito debatido, né? É um tema novo para muitas pessoas ainda. E o desafio, então, é desenvolver métricas de avaliação de saúde mental, promover ações informativas para desmistificar o assunto, como eu disse antes, ele ainda tem muito preconceito, ações de enfrentamento de problemas, né? Como lidar com ansiedade, como lidar
com o fato de eu não poder sair de casa, como lidar com o fato de eu estar constantemente sendo permeado por notícias ruins, né? E a nossa vida aí exposta de uma forma tão vulnerável, né? Então, assim, como que eu durmo com esse pesadelo, né? Então, assim, como driblar toda essa ansiedade que vem junto aí com toda essa crise que a gente vem vivendo, que é uma crise de saúde, né? A quinta transformação, 10 para as 10. Estou preocupada com o tempo, vamos lá, rapidinho. Missão, visão e valores para realmente prática efetiva da cultura organizacional. Então, sem dúvidas, né? Walk the talk. Então, assim, vamos tirar da parede e botar na prática o que é realmente a cultura organizacional, né? Então, as organizações com cultura forte foram aquelas que mais rápidas e efetivas conseguiram lidar com os processos de mudança, porque cultura não é algo que a gente muda do dia para a noite, é geralmente algo de médio a longo prazo. Eu vou passar, não vou mostrar o vídeo aqui em função do tempo. Já quero tudo aproveitar começou em 2008. E comentar com vocês que no final eu vou compartilhar, nós vamos compartilhar um vídeo de um compilado sobre o estudo do Human Office, que tem aí vários pedacinhos de fala aí desses 18 profissionais dentro desse tema, falando dessas 10 transformações. Tá? Eu não quis passar aqui para vocês, porque ele é um vídeo de 23 minutos e em função do tempo, aí depois vai ficar disponível para quem tiver interesse em seguir, dentro, né, aprofundando um pouco esse assunto. Então, o destaque aqui para a clareza de propósito, então, mais do que nunca, o propósito, que é a cultura, né, que é o que vai fazer com que as pessoas queiram permanecer na minha empresa, né, é o que vai fazer com que eu atraia pessoas também, né, então, sem dúvidas, a questão de propósito e cultura fundamental. E o desafio, então, é a gestão ativa da cultura como catalisador da mudança, colocar o propósito da empresa em prática, o discurso e a prática alinhados. Né? Então, assim, e a cultura também é algo que é propagado por líderes, por isso a importância do investimento nas lideranças. A sexta transformação é trabalhar muito essa questão de fazer para fazer com, então é a gente tentar quebrar um pouco hierarquias, comando e controle, para a gente trabalhar de uma forma mais horizontalizada, a importância da confiança, a importância da colaboração, da cocriação, né? Então, assim, apesar da gente estar distante, a gente ouve muito falar de que a comunicação em muitas empresas melhorou bastante, que antes a gente estava perto, mas estava longe, e hoje a gente está longe e está mais perto. Então, a gente também tem que ver ganhos, né, que a gente teve, né, aprendizados que a gente está tendo aí com toda essa mudança. Então, a distância fez os colaboradores das empresas entrevistadas fortalecerem as relações através de espaços de colaboração. Então, sem dúvidas, como eu me dou conta que eu não faço mais nada sozinho, eu busco outro, e às vezes eu perco, entre aspas, um pouco mais de tempo, mas eu ganho muito mais, porque eu consigo sair dessa reunião de colaboração com algo que eu demoraria mais fazendo sozinha, e talvez não chegasse naquele resultado, né? O desafio ainda é desenvolver e fomentar métodos colaborativos de trabalho, fazer a gestão do engajamento, a colaboração como mindset, para além das fronteiras físico e digital, a importância de promover a confiança mútua entre líderes e colaboradores, e sem dúvidas, né, confiança é algo que realmente tem se tornado fundamental aí, a distância, né, o quanto que eu confio, a gente volta e meia se pega pensando nisso, será que fez, será que não fez, será que está trabalhando, será que não está trabalhando? Né? Então, assim, por isso tem que mudar o mindset de entrega. A gente sabe que às vezes a pessoa não está trabalhando ali das 2 às 3, mas ela vai trabalhar das 8 às 9. Ok, ela vai entregar. Se ela escolheu trabalhar das 8 às 9 e não das 2 às 3, tá beleza. A gente tem que sair desse formato que a gente vinha aí até então, né? Mas é uma mudança, né? É uma adaptação. Pensar em diversidade, a 7ª transformação. Então, trabalhar cada vez mais com inclusão, lidar com diferentes perfis, lidar com diferentes etnias, enfim, toda a questão da diversidade que vem sendo tão debatida aí, como também forma da gente realmente conseguir buscar mudança,
né? Porque com a diversidade a gente vê novos pensamentos, a gente vê novas formas de olhar o mundo e as empresas precisam disso. Hoje estava ouvindo uma entrevista de um americano que fala sobre esse assunto e ele estava falando, né? Na área financeira, o meu investidor, quem cuida das minhas finanças, diz que eu tenho que diversificar o meu dinheiro, que eu tenho que botar ele em vários lugares, né? E isso é a melhor forma de investimento para eu ter melhores ganhos. Então, a gente tem que fazendo uma analogia com a diversidade, é mais ou menos isso, eu ter diferentes, né, pessoas e formas de pensar, e isso vai gerar melhores resultados. Aqui o desafio é partir do discurso para a prática, esse é um assunto bastante novo ainda também, da diversidade. As soft skills como diferencial, como eu já disse antes, né? Então, realmente, as soft skills como essência, né? Então, a gente cada vez mais buscar realmente as métricas comportamentais, né? Que antes as pessoas eram contratadas por currículo, somente as hard skills, mas hoje a gente tem que dar ênfase, sem dúvidas, nas soft skills, ou pelo menos entender que aquela pessoa tem potencial para desenvolver as soft skills. Aqui alguns números também, algumas skills aí importantes para, né, top 10, de acordo com o World Economic Forum. Eu posso disponibilizar depois também a apresentação, daí se quiserem compartilhar com o pessoal. Algumas soft skills em destaque, vou passar aqui também. Do lado soft tem o socioemocional. Só essa para falar assim. Social e emocional. Social, eu com os outros. Emocional, eu comigo mesmo. Ontem a gente via o seguinte, as pessoas eram contratadas pelo hard skill que tinham e eram demitidas pelo soft skill que não tinham. Hoje nós estamos vendo que a ênfase da contratação é no soft skill. Porque essa pessoa, por isso que é lento, é difícil eu avaliar um soft skill. O cara não traz um certificado de gente boa. O recrutador hoje... Vou passar. O desafio, então, é elencar e dimensionar quais são as soft skills mais relevantes para o momento das áreas e do negócio, então é extremamente importante saber. A nona mudança é as áreas de apoio, como eu falei antes, RH e TI, principalmente antes, né, como áreas coadjuvantes, passam a ser considerados como protagonistas, né, então, tanto, é claro que a gente, no nosso estudo, a gente puxou bastante o assado aí para o protagonismo do RH, mas a gente vê a área de TI junto, né? Sem dúvidas, como eu mencionei lá no início. O desafio, então, é transformar em gestão com pessoas, né? E não de pessoas, trabalhando e colaborando em toda a organização. E, por último, o trabalho, o escritório, o home office para o human office, né? Que é o objetivo aqui, né? Que é o fruto do nosso estudo aí, olhar as pessoas, o profissional não é diferente do pessoal, o pessoal mais o profissional, as pessoas no centro são as pessoas que geram valor e lucro, espaço de desenvolvimento e inclusão, colaboração e comunicação, enfim, né? Então, aqui, só um resuminho, assim, né, que para nós, da Real e da Grow, o Human Office concilia as necessidades das pessoas e dos negócios de forma equilibrada, que não é sobre estrutura física, é sobre como a pessoa está se sentindo, como ela está produzindo e como ela se engaja na organização, né? E quanto maior o alinhamento e a comunicação, mais as pessoas vão contribuir para o resultado do negócio. Aqui também é o desafio aqui, então, fica, né, para a gente finalizar, é construir um office mais human. Eu não coloquei uma tela de finalização aqui com contatos, enfim, mas quero deixar aí, divulgar aí as nossas redes da Grow, né, GROUGP, GrowGP, no Instagram, no LinkedIn, a gente tem o nosso canal no YouTube também, tem o meu Instagram também, Mariana L. Webel. Eu estou aberta aqui, achei que a gente tem pouco tempo, dei uma super acelerada, a gente faz 5 minutos para as 10, mas estou aberta aí para responder perguntas, enfim, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado a você, Mariana. Realmente é um conteúdo muito extenso que poderíamos ficar aí um dia inteiro, quem sabe fazer um workshop sobre isso aí, né, que seria interessante mesmo. Mas, de qualquer forma, é sempre importante a gente identificar essas transformações, né, e quais são os caminhos, né, para a gente manter as nossas empresas atualizadas, né. Juremiro, você quer fazer algum comentário, por favor?
Quero sim. Eu estava pensando justamente nisso, Edson. O nosso grupo de trabalho lá de RH, de a gente poder, daqui a pouco, fazer um workshop, alguma coisa que para realmente mergulhar mais, né, nessa questão do... Tem tudo a ver com aquele grupo, né? Eu acho que é bem bacana a gente tentar montar um workshop para isso. Eu tenho várias perguntas, tá, Marina? Aqui o pessoal me mandou direto pelo WhatsApp, o que estava vendo, enfim. Eu vou fazer uma só, depois a gente coloca para responder posterior, tá? Na verdade, tem duas que eu queria fazer, mas tem uma, enfim. Lá no início você mencionou a questão desculpa a redundância, mas é fortalecer as fortalezas. Nos modelos tradicionais, a gente desenvolvia gaps, né? Aquelas coisas que estavam faltando. E a outra, sim, que essa é até um recadinho para todo mundo. Existe uma fórmula mágica para destravar o cérebro reptiliano para não resistir à mudança? Ai, bem que seria bom, né? Uma varinha de condão. Bom, falando em potencializar, assim, acho que a premissa dessa resposta é o autoconhecimento, né? Então, assim, acho que não é nenhuma coisa nem a outra, não é só olhar para as fortalezas e não é só olhar para os gaps. Os gaps são importantes que a gente olhe para eles, para que eles não nos atrapalhem, né? Então, isso é bem importante, assim, eu entender que eu tenho algumas dificuldades e eu, primeiro, ter ciência disso, por isso o autoconhecimento, eu saber que eu tenho aquela dificuldade e, com isso, eu buscar alguém para me complementar ou até mesmo, se eu realmente quero desenvolver aquilo, eu buscar o desenvolvimento para aquele meu gap, né? Se aquilo for algo que eu quero bastante, que eu quero e que é importante para mim. E, sem dúvidas, as fortalezas também, assim, porque o que acontecia, né? Eu me lembro muito de uma devolutiva, uma vez que eu fiz, de uma análise de perfil comportamental, de um gerente de logística, que lidava muito com motoristas. E um cara mais duro, né? E só que esse cara duro, que era o cara que era mais diretivo, assim, também era um cara que tinha N fortalezas. E ele, depois que eu fiz a devolutiva para ele, ele dizia: eu estou orgulhoso de mim. Claro, porque até então ele só ouvia dizer que ele era grosso, que ele era estúpido, só que ninguém disse para ele que ele também tinha virtudes. Então, assim, porque dentro das nossas potencialidades também tem limitações, né? Aquilo que eu sou bom também tem uma limitação, né? Mas a gente sempre diz, né, que se a pessoa é boa jogando vôlei, por que tu vai querer que ela insistir que ela jogue futebol? Vamos fazer ela jogar melhor vôlei. E assim a gente é na nossa vida, né? A gente sabe fazer uma coisa boa, a gente vai tentando fazer ela cada vez melhor, né? Então, eu faço bem uma postura de yoga, não significa que eu já estou pronta. Eu vou querer cada vez fazer aquilo melhor. Então, esse é o foco nas potencialidades, mas a gente tem que olhar, sim, para os gaps comportamentais também, para que eles nos atrapalhem menos. E essa questão do cérebro é desenvolvimento, né? Assim, porque, na verdade, isso está muito relacionado à rigidez e flexibilidade, né? Mais do que eu ser aberto à mudança, eu ser uma pessoa que lido melhor com mudanças, e daqui a pouco eu teria que mudar o meu perfil comportamental, é muito mais a questão de eu ser mais flexível, né? E claro que tem perfis que são um pouco mais rígidos. Então, é a questão do mindset mesmo, de eu tentar começar a ver as coisas de uma forma diferente, trabalhar muito mais a flexibilidade e rigidez, esse jogo de flexibilidade e rigidez. Mas, de novo, o caminho para isso é eu ter consciência disso, porque eu só mudo a partir do momento que eu tenho consciência, senão eu não mudo. Legal, Mariana, muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Vai lá, Edson. Tem uma perguntinha bem interessante aqui do Mário Câmara, rapidinho então, né? Oi, Mariana, por favor, qual a importância do feedback bilateral para um líder? Isso contribui para a transparência e colaboração? Sem dúvidas. Porque o líder é uma pessoa como o liderado, né? Então, a gente não pode achar, porque, claro, o líder, ele sempre é um exemplo, ele é uma inspiração, mas o fato dele ser líder não significa que ele está pronto. Eu faço uma analogia com pai e mãe. Não significa que pai e mãe não cometem erros, né? A gente comete erros,
Somos seres humanos, então o feedback ele é fundamental, porque o meu espelho do comportamento é o feedback. Porque se eu me olho no espelho, eu não vejo se eu sou boa ou ruim, se eu estou acertando, se eu estou errando. Eu só vou ver se eu estou feia, se eu estou bonita, se meu cabelo está torto, se não está. Agora, o comportamento, alguém tem que me dizer. Só que, claro, o outro lado também tem que ter uma abertura, uma receptividade para ouvir. Né? Então, eu sempre digo, antes de sair rebatendo, ouça, escute, deixe acomodar. Não é que tu está concordando, mas pense sobre aquilo. Porque se alguém está te dizendo, algum fundamento tem. Talvez a pessoa até pode estar errada. Mas antes de dizer, não, eu não sou assim, se a pessoa está me vendo dessa forma, eu vou refletir sobre isso. Então, o feedback é fundamental para todo mundo e sem dúvidas, né? Isso aproxima, isso sem dúvidas traz transparência e traz muito o que eu falei antes, assim, lá, durante a minha palestra eu estava falando que hoje os políticos alguns já vêm se posicionando assim, errei. E isso nos traz uma coisa boa. A gente gosta de ver que a pessoa teve humildade em dizer que ela errou e que ela vai tentar acertar, do que ela ficar tentando uma postura mais arrogante, né? Então, sem dúvidas, é fundamental. Perfeito. Nós estamos aí, já batemos as 10 horas, teria muitas perguntas, faz parte do dia a dia das empresas, com certeza, né? Mas como o Juremir já citou, nós temos um grupo de trabalho que foi formado no ano passado com a preocupação de ter mais profissionais para a área de TI aqui na região. Ele é alicerçado em 3 pilares, que é o de formação, que aí sim um trabalho com escolas para formação de novos profissionais, enfim, o trabalho de atração de profissionais de outras regiões, considerando os atrativos da nossa região, as empresas, enfim, a região como um todo, né? E um terceiro pilar, que é o da permanência. Então, que é muito importante, não adianta nós formarmos profissionais, atrair profissionais, se depois a gente internamente tem dificuldade de mantê-los, tá? Então, eu acredito que esse trabalho aí que vocês fizeram, e essa tua fala, ela vai muito nesse sentido da gente preparar as empresas para poder manter as pessoas, que elas permaneçam nas instituições, nas empresas, né? A gente usa muito, se usava, né? A gente já estou me acostumando a usar o termo permanência, né? Se falava retenção, né? Eu muitas vezes brincava, bom, reter até é fácil, dá para amarrar num canto, né? Mas a pessoa quer permanecer, ela precisa querer ficar naquele espaço, Escolha, né? Naquele é uma local. escolha. Né? Exatamente. Então, eu acho que é bem pertinente e a gente pode avançar isso, conversar mais adiante, né? Quem está nos acompanhando, pessoal, muito obrigado. Reforço que esse vídeo que a Mariana comentou, ele vai ser disponibilizado no site do Trinopolo, junto com o vídeo do Bom Dia TI, e também o material que ela acabou disponibilizando vai ser disponibilizado lá em publicações no nosso site, né? Para que o pessoal possa acessar, ler com mais cuidado, estudar com mais carinho todas essas dicas importantes, esses conteúdos que foram trazidos para cá. Reforço novamente nosso agradecimento a todos que nos acompanharam pelo Zoom, pelo Facebook do Trinopolo, pela Bitcoin TV, aqueles que vão nos assistir posteriormente, né? Obrigado, Mariana, foi um tempo precioso que você dedicou para a gente aqui, com certeza vai trazer grandes benefícios aí para as nossas empresas. E obrigado aos nossos patrocinadores, a Algar, a Bitcoin e a Agência Moça, e aos patrocinadores de gestão, a HDN Digital e o Sicredi, por estarem conosco nesse Bom Dia TI. Essa é a nossa 118ª edição e, mais uma vez, virtual. Esperamos que em breve a gente possa retornar aos nossos encontros presenciais também. Um ótimo dia a todos, um bom final de semana, um excelente Dia das Mães. Pensem com muito carinho nessas mães, para aqueles que têm, para aqueles que não têm. Então, recebam, mães, o carinho dos seus filhos, e os filhos, por favor, abracem, tratem com muito carinho suas mães. Um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.